Bom, olá pessoal, tudo bem? Ontem eu postei no meu grupo de política uma imagem que dizia mais ou menos assim: educar não é você decorar que Hitler matou 6 milhões de judeus. Educar é você entender como milhares de alemães apoiaram isso. Então tem uma diferença entre você saber um fato histórico ou você tentar entender o que levou aquele fato histórico. Então eu gostaria de falar nesse vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial e Hitler, porque eu estudei bastante sobre esse assunto. Eu era até fascinado por esse episódio da humanidade, eu li muitos livros, né? Porque a Segunda Guerra Mundial com certeza é o episódio mais marcante da história mundial. Tanto que eu li um livro uma vez chamado assim, A Guerra que Quase Acabou com o Planeta. Porque pela primeira vez nós tivemos uma guerra dessas proporções, né? Dessa magnitude, com tamanha violência. E foi pela primeira vez na história da humanidade que nós utilizamos armas de destruição em massa. Por isso que essa guerra é tão importante e tão perigosa, né? Na história da humanidade. Então eu queria conversar um pouco aqui nesse vídeo, até no sentido de educar um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Lembrando, quem puder dar um like aí no vídeo, curte o vídeo, ajuda a aumentar o alcance, tá? Ajuda a aumentar a atividade. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E nessa guerra a Alemanha foi derrotada. Inclusive, nessa Primeira Guerra Mundial, o Hitler, ele era um soldado, ele quase morreu. Uma bomba explodiu bem em frente a ele. Ele chegou a ficar internado no hospital por causa disso. E a Alemanha, como grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, o povo acabou sendo oprimido pela derrota da Alemanha. Porque os países vencedores cobraram altos tributos, né, dos alemães, a economia da Alemanha foi por água abaixo, e a Alemanha chegou a ter uma das mais altas inflações do mundo na época. Parece que se você comprasse, por exemplo, um pãozinho que era um marco de manhã, chegava de tarde já era 300 marcos. Então era uma inflação abrupta. Sabe, os alemães não aguentavam mais, estavam literalmente passando fome e dificuldade, com uma economia totalmente quebrada. E é nesse contexto que surge Hitler, porque Hitler ele percebe que os judeus sabiam lidar melhor com dinheiro. E os judeus faziam parte de uma elite na Alemanha, eles eram donos de bancos, de agências de jornais, eles eram donos de galerias de arte, etc. Mesmos locais que o Hitler foi rejeitado, inclusive, né? Ele foi rejeitado em várias galerias de arte. Na verdade, o Hitler queria ser um artista. Ele tinha até um plano, né, de reconstruir a Alemanha, cuja capital ia ser Germânia, onde ele queria fazer um arco do triunfo maior do que o arco do triunfo de Paris, né, para mostrar a força e o poder alemão. Aí Hitler começa, né, discursando em cervejarias da Alemanha, principalmente ali na região da Bavária, com os operários, com os trabalhadores, né, falando que tem que acabar com os judeus e que tem que recuperar o orgulho e o sentimentalismo alemão. Né. Aí que surge aquele slogan, né, Alemanha acima de tudo. Inclusive já fez parte do hino nacional alemão. É Deutsche Under, alguma coisa assim, é parecido com o inglês, né? A Alemanha acima de tudo. Aí Hitler tenta dar um golpe, né? Tomar o poder à força. Ele marcha lá com os alemães, não dá certo, ele acaba sendo preso, e na prisão ele escreve aquele seu famoso livro, né? O Mein Kampf. Aí depois que ele sai da prisão, inclusive tem uma curiosidade nesse episódio, que ele era tão persuasivo, que ele começa a falar no julgamento dele, e o promotor protesta, né? Protesta, o réu não pode falar. Aí o juiz mandou o advogado calar a boca, né? Porque o Hitler, ele foi considerado um dos homens mais persuasivos da história da humanidade. O poder de persuasão dele era tão grande que num daqueles discursos dele inflamado na Alemanha, tinha um repórter judeu que ele escreveu assim na época: ele é tão persuasivo que eu estou quase me juntando ao movimento. Você vê o poder da palavra, né? Como isso é importante, né? Só com a palavra ele conseguiu persuadir todo um povo. Aí quando ele sai, que eu já falei, que mencionei aqui no canal, o Partido Nazista, que era o partido que ele fundou, foi ocupando cada vez mais câmeras lá no plenário alemão. E no final, o chanceler acabou sendo obrigado, praticamente, a colocar o Hitler como chanceler. Aí que ele vira o Führer, com a morte desse chanceler alemão. Inicialmente, os planos de Hitler era só reconstruir a Alemanha. Tanto que a Copa do Mundo foi feita lá. Copa do Mundo não, perdão, as Olimpíadas foram feitas lá. O Hitler ainda posou em várias fotos com crianças, sabe? Tentando transmitir uma imagem simpática para o mundo, porque o mundo já viu o Hitler com maus olhos, entendeu? A comunidade internacional já não gostava dele, então ele fazia aquelas imagens dele com criancinha, assistindo os Jogos Olímpicos, que bonitinho, a fogo, não sei o que, para tentar melhorar a imagem dele da Alemanha. Ele chega a fazer um acordo até com os ingleses, porque o Hitler, para quem não sabe, segundo os biógrafos, ele não tinha nada contra a Inglaterra. Ele esperava que a Inglaterra fosse uma aliada dele, mas a Inglaterra não queria ser aliada dele. Eles fizeram até um acordo para evitar uma nova guerra na Europa, que o Hitler, claro, não cumpriu. Nessa fase inicial, ele anexou a Áustria e a República Tcheca-Alemanha, porque tinham línguas e culturas parecidas. Tanto que o Hitler, né, para quem não sabe, ele não era alemão, ele era austríaco, na verdade. Mas a língua é a mesma, a cultura é a mesma, só tem algumas variações de dialetos.
Então ele queria fazer a Alemanha ser grande de novo. Então ele anexou esses países aí sem violência, sem briga nem nada. Até então, a Alemanha e a Europa estavam tranquilas. O problema do Hitler era a Polônia, porque ali tinha um negócio chamado Corredor Polonês, que era importante para a Alemanha, até para ter acesso ao mar, mas era da Polônia. Mas o Hitler queria esse corredor polonês. E a Inglaterra, que era aliada da Polônia, a Inglaterra protegia a Polônia. Ela falou, olha, vocês não vão tocar no corredor polonês. Mas não adiantou. O que o Hitler fez? Ele fez um acordo com Stalin, até então Stalin era o líder da União Soviética, um pacto de não agressão, ou seja, esses países não iam brigar um com o outro, e os dois juntos iam conquistar a Polônia. Essa foi considerada uma das guerras mais rápidas da história, né? Porque em uma semana eles conquistaram a Polônia. Até porque a Alemanha tinha uma puta máquina de guerra. Uma das coisas que o Hitler fez nesses períodos pacíficos iniciais foi investir na indústria alemã. Ele controlou a inflação, melhorou a economia, reacendeu o orgulho do alemão ser alemão, e ele investiu pesado em indústria bélica, justamente para a Alemanha ter uma máquina de guerra competente. Não só na indústria bélica, mas na inteligência militar. Nós vamos chegar nesse ponto mais para frente. Aí Hitler, junto com Stalin, eles dominam a Polônia. Não, eu posso chegar no ponto agora, senão eu vou acabar esquecendo. A inteligência militar alemã era brilhante. Os alemães eles desenvolveram uma técnica através do Ernst von Braun, inclusive ele foi trabalhar na NASA depois. A técnica era o seguinte: se um país para atacar o outro, naquela época, por exemplo, jogar uma bomba em Londres, por exemplo, eles tinham que pegar um avião, sobrevoar a cidade de Londres e jogar a bomba. Esse Ernst von Braun desenvolveu uma tecnologia onde você podia lançar míssil de um país para o outro sem precisar de um avião. Então você colocava lá latitude, longitude, mirava, apertava um botão, o míssil ia sozinho. Tanto que depois da guerra ele foi trabalhar na NASA. Ele que originou o programa espacial da NASA. Ele era o chefe do programa espacial. Porque essa tecnologia de propulsionar foguetes sem precisar do avião, foi isso que virou depois os foguetes da NASA. Você tirar um equipamento da Terra através de uma propulsão. Curioso, né? Então Hitler e Stalin, eles atacam a Polônia. Em 1939, em novembro. A Inglaterra não gosta. Aí a Inglaterra declarou guerra à Alemanha por causa disso. E como a Inglaterra na época tinha aliado a França, consequentemente a França se juntou à Inglaterra numa guerra contra a Alemanha. O Hitler tinha como aliado a Itália e o Japão. Apesar de ele não gostar dos japoneses, mas eles tinham como aliado. O Hitler começou então sua expansão, já que a Inglaterra declarou guerra a ele. Começou a expandir e dominar outros países ali da Europa, outras regiões e também o norte da África. O Japão, por sua vez, também era imperialista na época. Para quem não sabe, o Japão era terrível. O Japão dominou toda aquela parte ali do leste asiático. Desde as Coreias, que eram do Japão. Antes não tinha Coreia do Norte e Coreia do Sul, era do Japão que eles tomaram. O Japão dominou uma parte da China, Laos, Camboja, Vietnã. E todas aquelas ilhas do Pacífico, o Japão dominou. Por isso que até hoje, né, chinês e japonês, eles têm uma certa rivalidade, porque o Japão era terrível na guerra. O Japão era realmente um império. Então a Inglaterra declara guerra a Hitler, mas a Inglaterra não esperava que Hitler tivesse uma máquina de guerra tão forte, tão pesada. O Mussolini nem tanto. O Mussolini só era um fascista, um bobalhão, só fazia motociata. E quase tudo que era a campanha militar que o Mussolini fazia, ele perdia. Tanto que os alemães tinham que socorrer os italianos várias vezes. Uma vez no norte da África, os italianos estavam levando um pau lá do exército. Eu não lembro qual é o nome do país, vocês perdoem. Aí os nazistas tiveram que ir lá socorrer os italianos. O Hitler ele tinha amizade pelo Mussolini porque eles tinham um ideal parecido, fascismo e nazismo. Mas o Mussolini era um fraco, ele só era um líder bobalhão. E ele que fazia essas motocicletas que o Bolsonaro faz hoje em dia, sabia? Ele foi um dos primeiros, ele tinha andando de motinho no meio do povo. Fatite, não sei o quê. Esse era o Mussolini. O Hitler chegou a resgatar ele uma vez quando ele foi preso. Os alemães fizeram uma puta operação, desceram com o avião no meio da cidade, pegaram ele, invadiram a cadeia, botaram ele no avião e tiraram ele de lá. Mas o Mussolini era um bobalhão mesmo, só era um fascistinha bobo, cruel e nojento. E a Alemanha foi conquistando espaços ali na Europa, né, outros países. Inclusive a Alemanha chegou a invadir Paris, né? Tem até aquela foto clássica de um judeu chorando quando os nazistas estão lá em Paris. Até o próprio Hitler foi em Paris e desfilou lá, porque a França na época era dividida. Tinham franceses que eram simpáticos ao nazismo e tinham franceses que eram contra o nazismo. Inclusive a França foi um dos países que teve mais trabalho na Segunda Guerra Mundial, porque a França é a capital da arte do mundo. Paris é a capital que mais tem museus no mundo. Então eles tiveram que fazer uma puta operação para proteger tudo que é peça de museu, sabe? Chegando a tirar peças de arte, colocando em isopor, construindo muro ao redor de estátuas. Tudo isso eles fizeram. Tem até um documentário muito bom sobre isso. Porque você sabe que numa guerra pode destruir tudo. Então imagina você destruir obras históricas da humanidade, como por exemplo Davi de Michelangelo, ou Moisés, ou a Mona Lisa.
Então Paris teve que proteger todas essas obras de arte, porque estava no meio de uma guerra. Aí o que acontece? Os americanos não queriam entrar na guerra nem a pau. Não queriam. Os Estados Unidos achavam que era bobagem mandar soldados americanos para morrerem na Europa por uma guerra que não era deles. Então a América estava relutante. Ela falou, não vamos entrar na guerra. E olha que a América já era aliada da Inglaterra naquela época, mas eles não quiseram entrar na guerra. Até porque muitos americanos eles eram simpatizantes do nazismo, para quem não sabe. Inclusive em Nova York teve até uma reunião no Carnegie Hall de nazistas. Tudo para apoiar o Hitler. E aqui na América do Sul também. Tanto o Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil, quanto o presidente da Argentina, quando eu vou lembrar o nome da época, eles eram simpáticos ao nazismo. Então, ninguém queria entrar na guerra para combater os alemães, e muito menos para ajudar os judeus. Lembrando que não foram só os judeus as vítimas do Hitler, tá? Também eram gays, ciganos, comunistas, homossexuais, até padres ou pastores ou pessoas que se opunham ao regime eram levadas para aqueles campos de concentração, apesar de ser a maioria judeus. Mas todo mundo que era contra o Führer, ele exterminava. Inclusive pessoas que tinham deficiências físicas, autistas, tudo isso ele mandava matar. O Hitler queria fazer uma raça ariana, uma raça pura. As pessoas tinham que ser perfeitas, clarinha, loirinha, perfeitinha, sem essas, como é que eu vou dizer, sem essas imperfeições. Era isso que ele queria fazer. Enquanto a guerra estava comendo, os judeus e essas pessoas estavam lá morrendo naquelas imagens horríveis, né, naqueles campos de concentração. Sabe, com as pessoas magrelinhas, tudo sequinha, na neve, andando descalça. E esse era o Hitler. Enquanto isso, em Varsóvia, teve o gueto, né, de Varsóvia, teve uma rebelião dos judeus, mas também foi em vão, né, no final eles acabaram derrotando. E na Itália, que era fascista, eles ajudavam o Hitler, né, mandavam os judeus para esses campos de concentração. Aliás, a Europa virou um inferno, né, por causa do Hitler. E mesmo assim, os Estados Unidos não queriam entrar na guerra. O Brasil estava até querendo apoiar o Adolf Hitler, né, porque o Brasil gostava dos nazistas. Inclusive, eu já postei aqui no canal aquela frase que hoje em dia os bolsonaristas usam, né, era dos neonazistas aqui do Brasil, aquela Deus, Pátria e Família. Sabiam disso? Então a guerra estava praticamente perdida. O Hitler estava dominando toda a Europa. O Hitler bombardeava constantemente a Inglaterra, porque a Inglaterra fez um bombardeio na Alemanha. Sem querer, esse bombardeio atingiu um alvo civil na Alemanha. E geralmente em guerra você ataca alvos militares, né? Mas sem querer eles atingiram um alvo civil. E se irritou os alemães. O Hitler mandou bombardear constantemente a Inglaterra. Tanto que, segundo a história, até o Palácio de Buckingham chegou a ser atingido por bombas. Sabia disso? O palácio lá da rainha. O ataque alemão era tão agressivo, e tinha também um ataque psicológico, né, que ele jogava panfletos sobre Londres, né, para aterrorizar os moradores. E o ataque alemão era tão violento e tão agressivo que vários britânicos começaram a deixar a Inglaterra e fugir do país, porque eles sabiam que a Inglaterra não ia resistir à Alemanha. Tanto que o Kennedy, para quem não sabe, aquela esposa dele, a Jacqueline Kennedy, eu não lembro se é ela ou ele, mas acho que é ela. A família dela é uma família, que era uma família britânica, que acabou mudando para a América por causa dos ataques nazistas. Sabiam disso? O próprio John Lennon, para quem não sabe, aquele cantor dos Beatles, ele nasceu durante um ataque nazista. Está na biografia dele. A mãe dele estava na maternidade dando a luz e os alemães jogando bomba na Inglaterra. Bum! Tão forte e violenta que foi essa guerra. O Mediterrâneo, nós tivemos as maiores batalhas aéreas e navais da história da humanidade. Diz que até hoje você pode encontrar restos de navios e aviões e submarinos ali no Mediterrâneo. Porque os alemães tinham uma puta máquina de guerra. E essa guerra foi aumentando conforme a gente vai chegar lá quando os outros países entraram no meio. No final, só para resumir, foram 5 continentes que entraram na guerra e milhares de países, inclusive o Brasil. Tá? Para quem não sabe, o Brasil lutou na guerra. O que é até irônico, né? Porque Portugal e Espanha, que estão lá na Europa, não participaram da guerra. O Brasil, que está aqui na América do Sul, participou. O que levou tudo isso a mudar essa realidade, pessoal? O que aconteceu, pessoal, é o seguinte. O Hitler chega ao poder com esse discurso anticomunista, anti-gay, né? Pátria, família, Deus, não sei o quê, e culpando os judeus por tudo. Então ele acende, sabe, todo aquele ódio dos alemães, né? E dão poder para ele. E muitos alemães também não sabiam o que estava acontecendo nos campos de concentração. Eles tinham orgulho, né, do Führer, ele está salvando a Alemanha e o mundo da comunismo e da judeus, Führer, Führer, Führer. Muitos alemães nem sabiam o que estava acontecendo. Estavam ali apoiando fanaticamente o Führer, o Hitler. Mas aí, o Hitler cometeu 2 erros crassos. Inclusive, essa palavra erro crasso é por causa de um senador romano chamado Crasso. Tem uma história interessante por trás. O primeiro erro do Hitler foi trair Stalin e invadir a Rússia. O Hitler ele falou assim: eu triunfarei aonde Napoleão fracassou. Porque Napoleão Bonaparte, diz a história, que quando ele tentou atacar a Rússia, ele não conseguiu, pelas condições geográficas da Rússia. A Rússia é um dos países mais frios do mundo, e lá tem constantemente neves, né, nevasca.
Então diz a lenda que Napoleão Bonaparte, quando ele estava na campanha militar lá, tentando invadir a Rússia, diz que ele atolou na neve até a cintura e ele caiu com a cara no chão. Ele ficou de 4 na neve. É por isso que quando a gente vê alguém de 4, a gente fala assim, essa é a posição que Napoleão perdeu a guerra. Porque a Rússia tem condições climáticas terríveis. Só os russos conseguem sobreviver ali na Rússia, né? Porque a Rússia não é um país muito agradável climaticamente. E o Hitler falou que queria triunfar ali, onde Napoleão fracassou. Mas ele fracassou exatamente onde Napoleão fracassou. Primeiro ele toma algumas cidades da Rússia, né? Algumas cidades menos importantes. O que deixa Stalin chocado, porque o Stalin, apesar de ele ser um monstro da humanidade, o Stalin era tão cruel que diz os biógrafos que ele acordava de manhã com uma listinha de quem ele ia matar ou não. Só para vocês terem uma ideia de quem era o Stalin. Ele mandava as pessoas para aqueles tipos de pogrom lá na Sibéria para morrer. Então o Stalin era um monstro, mas ele gostava do Hitler. Então quando ele soube que o Hitler estava atacando a Rússia, ele não acreditou inicialmente. Ele ficou tipo num estado catatônico. Ele falou, não pode ser, a foi. Meu amiguinho foi, tá me atacando? Não pode ser. Niet. Ele ficou chocado, segundo os historiadores. Mas o Hitler estava atacando a Rússia, invadindo. Mas o que os russos fizeram? A Rússia é tão terrível que os russos, quando eles sabiam que as tropas alemãs estavam chegando em alguma cidade, eles evacuavam a cidade e botavam fogo nas casas, destruíam tudo, para quando os alemães chegassem, eles não terem nem água, nem comida e nem um teto para se aquecer das nevascas. Então milhares de alemães adoeciam e morriam ali no meio da neve. Tem um documentário do History Channel, que são imagens reais da Segunda Guerra Mundial, que mostra isso, que até para fazer as necessidades fisiológicas, que é cocô, era difícil de fazer eles pegar a doença. Porque eles não conseguiam fazer as necessidades fisiológicas por causa do frio intenso. Então eles acabavam literalmente se cagando nas calças. Então você vê como os russos eram inteligentes. A Batalha de Leningrado foi tão violenta que tem até um filme russo que mostra a visão russa da história, que é tão interessante essa Batalha de Leningrado, que os russos literalmente eles acabaram com os alemães na porrada, sem arma de fogo. Porque eles ficaram com tantos ódios dos alemães, dos nazistas, que eles literalmente saíram na porrada com os soldados alemães. Se uma hora lembrar o nome do filme eu falo pra vocês, mas é muito legal, porque os russos eles eram terríveis. E esse foi o primeiro erro, né, da Alemanha nazista. O segundo erro não foi deles, foi do Japão. O Japão tinha feito um pacto de não agressão com os Estados Unidos, porque o Japão estava dominando todo o Sudeste Asiático ali, e os Estados Unidos têm um estado ali, que é o estado do Havaí, fica ali na Ásia. E os americanos estavam preocupados se os japoneses iam atacar ou não. Os japoneses não só disseram que não iam atacar, como eles mandaram uma medalhinha japonesa para os americanos com símbolo de paz. Oh, pai, né? Japão quer paz com a América, pode ficar tranquilo, o Japão não vai atacar a América não, né? Os americanos, beleza, então não tem porque a gente entrar na guerra, deixa pra lá. Aí do nada o Japão faz um ataque massivo com mais de 300 aviões e detona a base americana de Pearl Harbor, matando milhares de soldados e destruindo navios, embarcações, aeronave, tudo que tinha ali. Um ataque massivo, surpresa, em plena manhã. Alguns soldados estavam até dormindo quando os japoneses atacaram, porque foi tão de repente que eles não tiveram tempo nem de se defender. Aí que os americanos começaram a retratar os japoneses como traidores. A Disney fez um desenho estereotipando os japoneses bem mal, né? Ó, o japonês é traidor, né? Porque eles tinham acabado de dar uma medalhinha de paz e eles vão lá e fazem uma barbaridade dessa. Sabe o que os americanos fizeram? Eles fizeram um campo de concentração na América. Tudo que era japonês que estava nos Estados Unidos eram presos nesses campos de concentração. Não como Hitler, né? Não era para matar, nem para passar fome, nem nada. Mas é porque eles viam os japoneses como traidores. Tanto que milhares desses japoneses se voluntariaram para lutar na guerra contra os próprios japoneses, para provar para os americanos que eles eram leais à América, não ao Japão. Sabe quem que lutou nessa guerra também? Aquele ator chamado Pat Morita. Ele fez o Sr. Miyagi naquele filme Karate Kid. Ele é um que foi preso num campo de concentração americano. Aí ele se inscreveu para lutar na guerra contra os próprios japoneses, para provar que ele era leal. Curioso, né? Pouca gente sabe desses detalhezinhos da história. Aí o Winston Churchill, devido à Inglaterra estar levando tanta paulada na cabeça, o Winston Churchill já tinha preparado a rendição da Inglaterra. Ele estava sendo pressionado para isso, porque era muito difícil você resistir à máquina nazista. Os nazistas eram terríveis. Aí ele chegou a preparar a carta de rendição da Inglaterra. Os britânicos iam se render ao Reich. Aí quando ele soube do ataque japonês de Pearl Harbor, ele chegou na sala lá com os ministros, o Winston Churchill com aquele bom humor dele de sempre, ele pegou uma garrafa de champanhe, estourou, ofereceu aos ministros e falou: senhores, agora nós ganhamos a guerra, porque o Japão acordou um gigante adormecido, que eram os Estados Unidos, que até então não ia entrar na guerra. O que ele fez? Rapidamente ele chamou o Stalin e o Roosevelt, né, o presidente da Rússia e dos Estados Unidos, para uma reunião. Tem no YouTube para quem quiser ver. Os dois eram rivais, né? Rússia e Estados Unidos.
Mesmo assim, eles fizeram uma frente ampla para combater aquela força do mal terrível, que era a Alemanha nazista, que ninguém conseguia superar os nazistas. Eles eram bons de guerra. Então ele reuniu Roosevelt, que era deficiente físico, reuniu Stalin. O Stalin também tinha uma deficiência, né? Ele tinha uma paralisia na face. E o Churchill, né? Com aquela cara gorda dele, sempre de bom humor, eles conversaram e fizeram um pacto que eles iam combater juntos os nazistas. Uns de um lado, os outros do outro. Mas o objetivo era acabar com a Alemanha nazista. Aqui no Brasil, o Brasil foi pressionado a entrar na guerra, porque o Brasil tinha algumas coisas que eles não tinham. Principalmente a aviação. O Brasil já tinha uma indústria de aviões e a Inglaterra estava meio detonada por causa do nazista. Então eles queriam que a gente participasse para fornecer material bélico e aviões na guerra. Mas o Brasil estava relutante em participar. Aí o Getúlio Vargas, que era um homem inteligente, ele fez o seguinte: ele falou que o país que oferecesse vantagem para o Brasil para entrar na guerra, ele ia lutar na guerra do lado desse país, quer seja a Alemanha nazista ou quer seja os Estados Unidos. Então só aí você vê que para ele se aliar com o nazista não tinha nada demais, com o Getúlio Vargas. Os nazistas chegaram a fazer uma ponte aqui no Brasil, para quem não sabe, os alemães, tá em Santa Catarina, inclusive teve problemas ecológicos, tal, não sei o quê, mas eles quiseram se aproximar do Brasil para mostrar que eles eram amiguinhos do Brasil. Já os americanos, o que eles fizeram? Eles ajudaram o Brasil a construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Aço, porque o Brasil não produzia o próprio aço, a gente era dependente lá de fora. Então, como os americanos ajudaram a gente a construir a Companhia Siderúrgica Nacional, foi mais vantajoso entrar do lado dos americanos. Até porque teve uma trapaça na história, que alguns navios foram afundados aqui no Brasil, dizem que foram os americanos, algumas embarcações, né, de costa a costa brasileira, justamente para forçar o Brasil a entrar na guerra. Dizem que foram os americanos, mas eles acusaram os alemães. Então, como o Brasil foi atacado, o Getúlio Vargas não teve escolha, ele não podia mais ficar em cima do muro. Então ele decretou guerra à Alemanha e se uniu aos países aliados. Ele mandou vários pracinhas brasileiros para a Itália para combater ali os fascistas, né, na Itália, e também mandou aviões para a Inglaterra para ajudar. Aí o bicho pegou em toda a Europa. As maiores batalhas que vocês possam imaginar na história da humanidade. Era aviões contra aviões, submarino contra submarino, navio contra navio, o pau comendo na Europa inteira e os brasileiros lá também, descendo o cacete nos fascistas. Os brasileiros não sabiam nem o idioma italiano, o clima na Itália é mais frio que o Brasil, tem lugares na Itália que é montanhoso, é difícil de passar, mas o brasileiro é foda. Inclusive o Brasil surpreendeu o mundo na época, porque o Brasil era o único país do mundo que tinha um exército misto, miscigenado, tinha preto, branco, pardo, que não era comum dos outros países do mundo, né? Então eles acharam até interessante que no Brasil tinha essa miscigenação. E fomos lá os brasileiros lá combater os fascistas na Itália. Fascista! Aí o que acontece? A Rússia vem de um lado como um rolo compressor, a União Soviética. O Stalin chegou a escrever uma carta para o Hitler, que ele falou assim: por que você me atacou, Hitler? Nós somos superiores em você numericamente. Se você matar 1 milhão de russos, ainda vai ter mais russo para combater você, porque a Rússia tinha um exército gigante. Inclusive a Rússia, para quem não sabe, é o país que mais teve baixas na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas mataram mais de 1 milhão de soldados russos. Então realmente eles perderam muita gente na Segunda Guerra Mundial. Então, de um lado, só de raiva, a União Soviética foi a todo vapor, que nem um rolo compressor, tomando tudo que a cidade que os nazistas tinham tomado. Eles iam lá, desciam o cacete do nazista e iam tomando até chegar em Berlim. Do outro lado era mais difícil, né? Porque você tinha que passar por uma região que era toda dominada por nazistas. Então a única forma de você chegar ali para combater o nazismo era pela Normandia. Só que a Normandia era terrível, né? Tinha mina terrestre para tudo que é lado, bombas, tinha muralha, milhares de nazistas com fuzis, espingarda, arma, tudo que você imaginar para receber qualquer soldado inimigo. Então era quase impossível dominar a Normandia. Então esses países aliados, eles fizeram uma estratégia militar. Olha, a gente vai ter que invadir a Normandia na porrada, vai ser o dia D. A gente junta vários soldados de todos os países que estão aliados e a gente vai todo mundo junto para cima. O Winston Churchill não queria, sabia disso? Ele se opôs, ele brigou, ele tentou bater o pé. Não. Se a gente for para cima para os alemães ali, é suicídio na certa. Porque estava tudo minado, fortalecido, cheio de nazistas para tudo que é lado. Era quase como mandar os jovens para a morte. Mas era o único jeito. Fala, Churchill, é o único jeito. Senão a gente não vai acabar com essa guerra nunca. Então, mesmo contra a relutância do Winston Churchill, até porque o Winston Churchill ele era humano, ele sofria, né, para essas pessoas que fossem morrer nessa batalha, os soldados, mesmo assim eles foram. Foi uma das maiores batalhas da história da humanidade, uma das batalhas mais violentas da humanidade, porque quando chegaram os barcos ali na costa da Normandia, os soldados desciam, às vezes o soldado mal descia do braço, ele já perdia uma perna numa mina, ou levava um tiro na cabeça.
Teve outro que perdeu um braço, ele usou um braço para pegar o outro braço dele que caiu, porque estava tudo cercado de nazistas, e minas, explosivos e bombas para tudo que é lugar que você imaginar. Mesmo assim, todos aqueles soldados desceram, uns morrendo, outros perdendo mão, pé, braço, cabeça, tudo. Morte sobre morte, eles foram pro palco, os alemães. Não, vai tomar a Normandia. Foi uma das maiores e mais corajosas batalhas da humanidade. Eles foram pro palco e tomaram a Normandia. Aí o Hitler soube que o pau estava comendo e que os aliados estavam vindo por tudo que é lado. Os russos de um lado, os americanos junto com os britânicos, os aliados, né, franceses do outro lado. E até os brasileiros ali no sul do Brasil já estavam acabando com a palhaçada do fascismo italiano. Tanto que o Mussolini foi preso, né, que nem eu falei para vocês, o Hitler resgatou ele e depois ele volta para a Itália. Mas o cerco estava se fechando já contra a Alemanha nazista. Aí o que o Hitler faz? Ele começa a usar até crianças na guerra, porque ele percebe que ele está perdendo soldados e fronte em tudo que é lado. Quem chega primeiro em Berlim são os russos. Inclusive quem libertou os campos de concentração ali de Auschwitz, na Polônia, foi os russos. Tá? Então, os russos que chegam, os alemães quando percebem já vão fugindo e dando no pé, como covardes que eram. Teve até uma cena de um filme, né, que os judeus estão lá no campo de concentração, quando eles acordam de manhã os alemães estão fugindo. Eu falei, onde vocês estão indo? Ele fala, tá vendo aquilo ali, ó? É os russos. Então quando eles viram que os russos estavam chegando, eles já deram no pé porque sabiam que eles iam levar porrada. Os russos chegam primeiro em Berlim. Diz que os russos jogaram tantas bombas em Berlim, que a União Soviética tinha uma boa máquina militar, eles jogaram tanta bomba em Berlim, que tinha mais bomba num dia em Berlim do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Diz que era horrível, sabe, estar em Berlim naquela época. Algumas pessoas ficaram surdas e outras loucas, de tanta bomba que os russos jogaram em Berlim. Era bomba atrás de bomba, explodindo em Berlim toda. Bum, 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 bum. O Hitler tinha um bunker, né, onde ele estava se reunindo com seus mais altos oficiais que sobraram. Aí vem aquela famosa cena daquele filme A Queda, né, que ele tira os óculos, fala, eu quero só na sala fulano, Himmler, não sei quem e tal. Aí ele dá aquele piti dele, né? Mas ele sabia que ia perder a guerra. Aí antes de morrer ele pega uma pílula, acho que é cianureto, ele toma e dá um tiro na cabeça da Eva Braun e depois se mata em seguida, porque ele não queria se entregar aos inimigos. Mas quem toma Berlim são os russos, os comunistas. O que é até irônico, né? Porque o Hitler ele chega ao poder querendo combater os comunistas e no final os comunistas dominaram ele. Foram os comunistas que acabaram com a guerra. Tanto que tem aquela foto histórica dos russos colocando a bandeira da foice e o martelo bem no meio do centro de Berlim. Então, quer dizer, nós ganhamos. Então foi assim que a queda da Alemanha, mas não foi o fim da guerra ainda. Porque na verdade do outro lado do planeta estava o Japão ainda terrível. O Japão tinha técnicas militares, sabe, que eram fanáticas. Principalmente pilotos suicidas, que eram chamados kamikaze. O piloto ia com o avião, por exemplo, se dirigia a um alvo inimigo, ele morria junto com o avião, mas explodia o inimigo. O Japão era tão terrível que se um japonês estivesse, por exemplo, no mar se afogando e um americano fosse lá salvar ele, ó, vem cá, deixa eu te dar a mão. Ele pegava e se explodia junto com o americano. Eles tinham essas táticas meio esquisitas da guerra. Então os americanos foram cansando disso, né? Quando eles viam algum japonês se afogando, eles davam um tiro na cabeça. Pá! Porque se ele fosse ajudar, o cara ia explodir ele e o navio todo. Era assim que eles agiam. E mesmo assim o Japão não se rendia. Apesar dos aliados estarem ajudando ali, e o Japão está tendo várias derrotas, o Japão não se rendia. Foi aí que foram usadas as duas ogivas nucleares. A primeira foi em Hiroshima, mesmo assim o Japão não se rendeu, e a segunda foi em Nagasaki. Aí o imperador Hirohito falou, nós não podemos lutar contra essa tecnologia nova. Aí ele foi lá e assinou a rendição do Império Japonês. Foi aí que a guerra finalmente acabou. Essa guerra foi considerada a pior, né, da história da humanidade por tudo isso. Além de ter envolvido quase todo o planeta, os 5 continentes, o maior número de militares que já se viu na história da humanidade, todo mundo combatendo todo mundo, ela terminou com ogivas nucleares. Imagina, por exemplo, se a Alemanha tivesse desenvolvido a tecnologia nuclear primeiro. Teria sido o fim da humanidade, que o Hitler teria usado em tudo que é lugar, tanto na Europa quanto na América. Então, essa foi a guerra mais violenta. A vítima da Segunda Guerra Mundial não foi só os judeus, como eu falei, apesar de ter sido um número maior, né, 6 milhões, mas foram também todos esses soldados que morreram tentando combater o nazismo e a força do mal. Só dos russos, que eu falei, foi 1 milhão. Os americanos chegou perto disso. Até brasileiros morreram, porque foi uma frente ampla, como nunca se viu na história da humanidade, até países rivais que não tinham amizade nem nada, eles se uniram para combater o nazismo, que era a prioridade da época do planeta. Até porque o Hitler investia muito em tecnologia, os alemães são muito inteligentes, talvez historicamente, né, os alemães sempre foram brilhantes, então o Hitler já estava desenvolvendo assim, arma de destruição em massa. Se ele tivesse desenvolvido primeiro, talvez hoje nós nem estivéssemos aqui.
Por isso que essa guerra é tão importante e tão perigosa. A guerra foi tão absurda, foi tão violenta, que quando a Alemanha caiu, esses países vencedores e outros países do mundo, eles se reuniram e eles criaram a chamada Liga das Nações. A Liga das Nações era uma aliança entre esses países, mesmo os países rivais como Rússia e Estados Unidos, e tinha por objetivo principal não permitir que a Alemanha nunca mais entrasse numa guerra, jamais. Esse era o objetivo da Liga das Nações, que depois acabou se tornando a ONU. Mas inicialmente era uma aliança anti-alemã, porque os alemães fizeram uma guerra tão mortal, tão violenta, tão bárbara, que eles acharam melhor se unirem militarmente, mesmo países rivais como Rússia e Estados Unidos, para impedir que nunca mais a Alemanha entrasse numa guerra. Porque morreu gente em todos os continentes. Na África morreu um monte, principalmente no norte da África. Morreu gente na Europa inteira, morreu gente na Ásia, morreu gente na América, morreu gente de tudo que é lugar do planeta. Morreu gente por causa de um homem, um militar bobalhão, um fanático, moralista, não bebia, não fumava, era anti-gay, era pró-família, Deus acima de tudo. Por causa desse militar bobalhão, ele criou a maior guerra que a humanidade já viu. Tanto que o Hitler, até hoje, ele é considerado o maior estereótipo do mal da humanidade. O maior. Você vai ver o Hitler em filmes, em ficções, em séries. Você vai ver até histórias, até desenho animado eles colocam o Hitler. Porque ele virou o estereótipo do mal. A pessoa mais maldosa que já passou na face da Terra. Até nos Vingadores. Você não lembra lá, por exemplo, aquela cena do Loki, que o Capitão América fala pra ele: eu encontrei um alemão arrogante, que não sei o que se achava superior aos outros e nós não concordamos. Ele virou o estereótipo de toda a humanidade. Você pode estar vendo um seriado como Paranormal, vai ter um episódio com ele. Além da Imaginação, vai ter um episódio com ele. Você pode estar vendo um programa dos Trapalhões, vai ter um episódio com ele. Porque ele virou o homem mais famoso de todo o planeta. Mas não pelo lado bom. A Germânia, que ele queria construir, uma capital poderosa e imponente, nunca saiu do papel. Na verdade, o que ele fez foi o maior genocídio da história da humanidade e a maior guerra da história da humanidade, o que deixou mágoas em vários países do planeta. Imagina, por exemplo, um russo, ou uma mãe russa, né, que perdeu um filho por causa da guerra, por causa do Hitler, que traiu o Stalin e invadiu a União Soviética. Imagina uma mãe americana que perdeu um filho que foi lá para a Europa para combater aquele genocídio e morreu. Então não foram só os judeus as vítimas do Hitler, foi todo mundo. Porque a Alemanha, sabe-se lá por quê, entrou numa histeria coletiva, um nacionalismo bobo, barato, um antissemitismo ilógico, patético, doentio e um anticomunismo ridículo, né? Porque nunca teve comunismo. Foi isso que aconteceu na Alemanha. Então por isso que é importante a gente nunca esquecer dessa história. A história da Segunda Guerra Mundial. Porque foi a guerra que quase levou ao fim do planeta. E um povo que não conhece a sua história, e quando eu digo povo eu estou me referindo à humanidade, não a um povo específico, alemão, japonês, russo, não, um povo como humanidade. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Entendedores entenderão, tá bom? Então uma aulinha de história aí para vocês. Gostaram do vídeo? Deixa um like no vídeo. Isso vai ajudar a aumentar o alcance do canal, tá? O alcance do vídeo. Comentem se você já conhecia essas histórias. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.